Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin segue brigando na faixa de 90 mil dólares. Tivemos quedas, fechamos gaps novos foram abertos e eu quero te mostrar os pontos mais críticos que nós temos que prestar atenção. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço: se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Amanhã eu farei análise de altcoins. Portanto, se você quer que eu analise algum ativo, comente, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Seja para long, para short, para compra, para venda. Comente. Amanhã é dia de analisar altcoins. Pois bem, o Bitcoin teve o seu movimento de baixa, não sustentou 95, 96, 98, não conseguiu se sustentar nesta área. A pressão do mercado tradicional foi de baixa e o Bitcoin e o mercado cripto como um todo acompanharam. Fomos em busca do gap em 88.100 dólares. Gap que estava aberto desde o dia 1º de janeiro. Demorou nada menos do que 20 dias para que víssemos este gap ser fechado, e ele foi fechado. Perfeito. Check. Mais um gap fechado. No entanto, outros gaps foram abertos e seguem abertos. Gaps de curto prazo, aqueles gaps que têm maior probabilidade de serem fechados. Historicamente, gaps de curto prazo são fechados em 96% dos casos. E isto não pode ser ignorado. É claro, a gente não vai tomar uma decisão de investimento, seja de compra ou de venda, seja de trade, long ou short, por conta de um gap, por conta de apenas um indicador. É extremamente importante que a gente sempre coloque estes indicadores empilhados para que a gente tenha uma maior probabilidade de acerto na nossa tomada de decisão. Mas a gente não pode ignorar que sim, a maior probabilidade é que esses gaps sejam fechados. E ontem mesmo, a gente viu uma aceleração, uma recuperação que se manteve até o momento, que levou o fechamento do gap em 89.500, que tinha sido aberto. Ontem mesmo ele foi aberto e foi fechado. Perfeito. Só que a gente ainda tem dois gaps recentes, consecutivos, para serem fechados. Gap em 93.100, gap em 95.680. Você pode até chamar a atenção: olha, este gap ele foi fechado, não de forma total. Por isso, a gente ainda considera o mesmo aberto. Se ele foi meio fechado, a gente vai considerar ele ainda aberto, porque ou é totalmente fechado ou ele segue em potencial de ser fechado. E é isso que a gente entende, inclusive com os movimentos de captura de liquidez institucionais monitoram essas faixas, porque são faixas sim de liquidez. Mas lembra, a pressão para que esses gaps sejam fechados é importante, mas não existe uma taxa de 100% de acerto. E é por isso que a gente não olha apenas para eles, a gente olha para o gráfico. E o gráfico me mostra, tivemos uma queda para as faixas que a gente comentou ontem mesmo. Ontem nós gravamos e o mercado encerrou o seu dia capturando a liquidez no gap e perdendo momentaneamente o suporte anterior. E agora a gente tem que prestar muita atenção a alguns pontos. Claro, os gaps são importantes, mas o que a gente falou ontem? A gente tem que ficar vigilante com a formação de um ombro, cabeça e ombro nesta área. Por quê? Porque se este ombro, cabeça, ombro se confirmar, a gente volta como alvo deste ombro, cabeça, ombro para capturar liquidez. Aonde? Na faixa de 80 mil dólares. Então, vamos prestar muita atenção à recuperação em potencial, caso ela aconteça, e monitorar
os gaps, mas sem esquecer que este padrão ele pode se confirmar. Ombro, cabeça, ombro. Nesta recuperação, fechando os gaps. Caso este movimento, eu vou até mudar a cor, caso este movimento em verde não seja acompanhado por, preste muita atenção, volume comprador ascendente. Nós estamos vendo, nesses últimos dias, o que é natural, uma queda com volume vendedor ascendente. Não é maior do que os volumes de alta, mas sim nós vemos que esta queda, que foi intensificada ontem, teve um volume ascendente. Capturou liquidez, sustentou justamente no suporte médio do canal lateral. O que nós queremos ver agora? Volume comprador ascendente. Isto diminuirá a probabilidade de vermos este padrão como um ombro, cabeça, ombro. E aumentará a probabilidade de rompermos esta área e buscar faixas superiores. E é importante, eu estou falando do micro. O macro mudou? Não, o macro não mudou. A minha tese de investimento mudou? O meu cenário base mudou? Você pode estar se perguntando isso. A resposta é não. E se você não sabe qual é a minha tese, meu cenário base, quais são as minhas considerações em relação a bull market, bear market, ciclo de liquidez, ciclo de calendário, confere as aulas que estão aqui na descrição do vídeo. São aulas gratuitas. Você tem a aula de tese de investimento, a aula de ciclo de liquidez e a aula de caixa infinito. Aulas extremamente importantes. Se você quiser entender tudo aquilo que a gente está considerando e entender bases sólidas que talvez ajudem na sua tomada de decisão. Mas, se nós virmos aqui um movimento de alta recuperação com o volume comprador ascendente, aumentará a probabilidade de buscarmos os próximos desafios. Lembra quais são os desafios? Média de 50 semanas, média de 200 dias, Fibonacci e bandas de bull market. Só que o que acontece se este movimento em potencial acontecer desta forma? Com o volume descendente. Isto será uma indicação de que teremos sim como maior probabilidade um ombro, cabeça, ombro. E buscaremos estes alvos. Mais uma vez, isso é uma garantia, é uma certeza, oh meu Deus do céu, isso vai nos trazer uma queda livre? Não, nós estamos fazendo uma análise do micro, eu estou focado no micro. Por quê? Porque a gente está em um range, nós estamos trabalhando em um range muito importante. Mas não esqueça que o macro é o mais importante, macro, médio e micro. E o macro e médio não mudaram. Perfeito? Então vamos monitorar estes pontos. Temos sim gaps acima, temos sim cenário potencial caso a gente sustente esta área, este suporte em 88 a 86, caso a gente sustente, a gente vai ter que prestar atenção justamente neste ponto. Porque se a gente subir com volume descendente, é natural que a gente volte a capturar esta área ou até uma área inferior. Por que eu falo isso? Por que eu desenho cenários? Por quê? Porque uma vez que você conhece os cenários antes deles acontecerem, você consegue se preparar. Lembra que a gente falou bastante na semana passada sobre os gaps? A gente acelerou e eu fechei uma parcial dos meus investimentos em Bitcoin justamente por conta de ganância. Falamos de ganância. O mercado voltou à ganância. Eu fiz um ajuste, eu aumentei o meu caixa, eu fortaleci o meu caixa, eu fiz operações de hedge. Então, eu me protegi para que o meu risco melhorasse muito. Agora, se o mercado acelerar, se recuperar, perfeito, eu estou posicionado, vou sim aproveitar. Se o mercado simplesmente chegar neste ponto, eu vou agir de acordo.
E aí eu terei mais caixa aqui para recompra. Ah, Luan, e se o mercado fizer este movimento? Maravilha! Muda alguma coisa? Não muda, por quê? Porque eu já estou preparado para este cenário. Eu me preparei, eu fortaleci o meu caixa justamente neste ponto. Então o gap, ele fazia parte de um cenário que poderia se firmar. É desta forma que você deve investir. Você não trabalha com um cenário, você não vai lá, compra, dá all-in e reza. Não. Você faz realizações quando elas devem ser feitas, você faz recompras quando todos estão com medo. Eu falei de render recentemente. Eu fiz vendas de render. Fiz 2 vendas de render. Então eu tinha uma posição e essa posição ela chegou em um ponto específico. O que eu fiz? Tinha gatilho para vender? Tinha gatilho. Eu vendi tudo? Não, não vendi tudo. Eu fiz vendas. E o que eu estou considerando agora? Avaliando pontos de recompra. Sem colocar 1 centavo a mais, eu consigo melhorar muito a minha posição e eu aumento a quantidade de tokens, o que aumenta e muito a minha capacidade de retorno em um movimento de alta específico. Então é uma análise, é uma consciência dos cenários e é o quê? Uma estratégia que te permite aumentar uma quantidade de tokens em um ativo específico que está dentro de uma estrutura de um portfólio muito maior. Então, pensar antes é muito importante. O que eu busco aqui? Te desenhar cenários que te permitam agir de acordo, pensando no longo prazo, mas olhando sim para os cenários diversos de curto prazo. Muita gente não gosta. Eu quero que você me fale se vai subir ou se vai cair. Eu não tenho bola de cristal. E eu não fico trabalhando aqui para tentar te fazer acreditar na minha bola de cristal. Ela não existe. Lembre-se disso. Quem tenta adivinhar ou quem bate no peito falando que o mercado vai para XYZ, com toda certeza não ganha dinheiro nesse mercado. Pode ganhar uma vez, acertar um movimento, mas é a consistência que faz diferença. É o longo prazo que faz grande diferença. Preste muita atenção nisso. Invista no seu conhecimento de uma forma muito responsável. Crie planos. Por quê? Porque se o mercado cair, você está preparado. Se o mercado subir, você está preparado. Adianta alguma coisa você entrar em euforia ou medo enquanto você está trabalhando? Não, isso não é investir. Se você está tomando decisões depois que o mercado se movimenta, você está torcendo. Investimento não é torcida. Pense muito bem em como você está tomando suas decisões. Lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas. Alertas com base gráfica, base histórica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu volto a qualquer momento, mas atualizações extremamente objetivas serão entregues à nossa comunidade geral lá no Telegram. Participe, segundo o link da descrição. Tem muitos insights, análises, atualizações muito bacanas que podem te auxiliar na sua tomada de decisão. E aproveita, se você quer abrir conta e usar as corretoras que eu utilizo, confere os links abaixo. Nós temos campeonatos internos, temos bônus, temos descontos muito interessantes. Clica no link abaixo, você vai estar dentro de todas essas campanhas bem bacanas que a gente faz ao longo do ano. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.